Tudo bom, gurizada? Tudo bom, segundo ano? É um prazer estar com vocês novamente aqui. Eu espero que todo mundo esteja muito bom e principalmente espero que todo mundo esteja assim, professor, comece logo com a nossa aula de arte africana, que eu quero saber o que tem nessa arte africana. Bem, vamos começar. Meninos, novamente eu falo, quem não leu o capítulo, leia, tá? É muito mais fácil de compreender, é muito mais tranquilo quando você já tenha lido a matéria. No meu livro, na minha edição, página 265, capítulo 26, Arte Africana. Se a sua edição for um pouco mais nova, pode ser que isso mude, tudo bem? Então, meninos, eu falei para vocês, na aula passada, um pouquinho sobre a arte africana, como é que ela chegou para a gente, por meio dos povos islâmicos, que ela chegou daqui de uma forma bastante simplificada, que toda aquela parte espiritual e tudo mais não tinha aparecido. Hoje, nós iremos continuar a arte africana, na verdade, iremos finalizar. E vamos ver um pouquinho sobre essa arte, que infelizmente, até os dias de hoje, ainda as pessoas ficam com um olhinho meio torto, ficam se olhando com um certo pudor sobre a arte africana. Tudo bem, então? Gente, a visão geral. Vamos lá, visão geral. A arte africana representa o uso de costumes de diversas tribos africanas, tanto na pintura como na escultura, e a presença humana demonstra preocupação com valores éticos, religiosos e até mesmo sexuais. Então, vocês estão percebendo? Então, a arte africana, agora, nós estamos colocando ela como uma representação de diversas tribos africanas. Por quê? Isso eu expliquei na aula passada. Para a gente, a arte africana ficou como se fosse uma coisa só. Tá? Como se fosse uma coisa só. Só que agora, a partir dos nossos estudos, nós iremos falar o seguinte, que a arte africana, ela depende de quê? Do local de onde veio do continente. Uma coisa é uma arte africana de uma tribo, outra coisa é de outra tribo, então são coisas diferentes. Apesar de terem uma característica em comum, a questão da espiritualidade, essa coisa toda, da parte mais misticismo, tá? No geral, elas têm muita diferença entre si, tudo bem? Então, esta é a visão geral. Então, por exemplo, isso que vocês estão vendo aí são esculturas de máscaras africanas, tá? Vocês podem perceber o seguinte, que elas possuem formas diferentes. Por quê, professor? Simples, porque foram feitos em locais diferentes, com tribos diferentes, com culturas diferentes e com rituais e ideias diferentes. Então, algumas máscaras dessas representam o quê? A força do guerreiro. Outras máscaras dessas representam, digamos, uma entidade espiritual. Outra máscara dessa tem como característica, por incrível que pareça, aprisionar o espírito de alguém que já faleceu. Então, vocês estão percebendo que as máscaras africanas, no caso, no geral, é máscara africana, mas possui significado diferente. Estão percebendo, então? O que nos remete aqui, ó. A arte africana representa o uso e costume das diversas tribos africanas. Então, não é característica de apenas de uma. Então, são várias. Por isso que elas se modificam tanto. Olha o exemplo dessa aí. Vocês estão percebendo? São esculturas feitas em locais diferentes, de povos diferentes, com, digamos, filosofia diferente. Então, essa primeira aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, que valorizou essa escoriação aqui no rosto, está valorizando a figura da mulher, um padrão de beleza, tá, da família. Então, estão percebendo tudo isso? Enquanto aqui, não, aqui já é uma coisa mais erotizada, está tendo uma certa intimidade entre casais aqui, nessa obra. Estão percebendo? Então, tudo isso mostra quanto de variação que tinha na escultura, na arte africana no geral, e que só vai chegar pra gente, ó, muito tempo depois. Lembra do que eu falei para vocês na primeira aulinha sobre a arte africana? Que durante muito tempo as pessoas acreditavam que a arte africana só tinha o quê? Decoração. Era apenas aquela coisa de artesanato, tecido, instrumentos musicais, ou pintura no máximo corporal. Tá? Aqui não. Nós podemos ver que a coisa é bem diferente. Gente, os principais materiais são esses aí: ouro, bronze e marfim. Tá? Então depende da escultura, de desenhar ouro, mas no geral, eles utilizam muito madeira também. Eu não coloquei, mas digamos assim, essas mais pomposas, ouro, bronze e marfim. O marfim é uma tristeza, eu não quero falar sobre isso, mas depois vocês dêem uma olhada aí assim, sobre caça de marfim. É uma coisa chata. Então, olha lá, vamos lá. Escultura africana. Todo mundo lendo comigo, gente. Vamos lá. Lê aí com o papai, lê com a mamãe, chama aí todo mundo para ler. 1, 2, 3. A escultura foi uma forma de arte muito utilizada pelos artistas africanos, utilizando-se o ouro, bronze e marfim como matéria-prima. Representa um disfarce para a incorporação dos espíritos e a possibilidade de adquirir forças mágicas. As massas têm um significado místico
importante na arte africana, sendo utilizado nos rituais e funerais. É esse aqui. Tio Close, como é que é aí? Vai, passa de novo aí, deixa eu ver. Calma, pequeno chucrute. Calma, pequeno chucrute. Olha só. O que ele está falando? A escultura africana não tem apenas o efeito decorativo, não. Tá? É feito madeira, bronze, depende do material. Mas ela é usada principalmente como disfarce para incorporação de espíritos. Tio Close, eu não entendi. O que quer dizer incorporação? Resumindo, aqui está a escultura, o espírito está dentro dela e fica ali preso. Tá? Eu poderia dizer, então, que é uma forma de você guardar o espírito ou de uma pessoa que já morreu ou de uma entidade, porque eles têm várias entidades. Quando eu falo entidade, são espíritos mesmo. Tá? Então, a escultura desses camaradas da arte africana tem essa finalidade. Tá? Forças mágicas, usada em rituais funerários, outros tipos de rituais, disfarces, coisas do tipo. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. O escultor ele vai fazer uma escultura para uma entidade qualquer, uma escultura, uma máscara. Então, ele fala o seguinte, ó, vou fazer uma escultura aqui. Essa escultura tem que pegar tal entidade. Primeira característica, a entidade está passando por aí. Está passando. Aí você colocou a escultura lá. Quando a entidade, no caso o espírito, o fantasminha, ele vê aquela escultura, se ele gostar, se ele se identificar, se ele perceber, opa, isso aqui eu gostei, ele entra lá dentro e está preso. Aí a parte esquisita. Se ele não gostar, ele vai embora. Tá? Mas se ele gostar, entrar, ele não vai querer ficar preso, ele vai querer sair. Se a escultura rachar, vamos pôr aqui. Se a escultura rachar, é sinal de que a escultura não foi bem feita e o espírito vazou, saiu dali, e ele vai atrás de quem? Exato. Vai atrás do camarada que tentou aprisioná-lo. No caso, o artista, o escultor. É muito louco, né? Então aí, ó. Todas essas esculturas aí são representações de entidades. Então, na cultura dos camaradas ao qual pertencia o artista, essa aqui, ó, essa máscara aqui, é a representação visual de um espírito qualquer. Essa aqui é a representação visual de um outro espírito qualquer. E essa aqui é a representação visual de outro espírito qualquer. Então, quando ele faz isso, ele já tem que ter noção de como é que é mais ou menos aquele espírito para poder fazer a máscara, fazer a escultura, para ali dentro ocorrer o quê? A incorporação. Estão pegando? Eu sei, muito estranho, né? Mas é fenomenal, é muito interessante isso, tá? Mas acontece isso mesmo. Estão entendendo por que os islâmicos, quando viram isso, assim, não quero isso não, quero não. Por quê? Porque para os islâmicos, a arte islâmica, não pode acontecer representação nenhuma de nada humano ou nada que se assemelhe ao ser humano, entidades ou coisa do tipo. Não pode acontecer, tá? Ó, aí a incorporação do espírito. Olha essa aí, olha os dentes dessa aí, gente. Olha que coisa estranha. Estão vendo? Isso aí é uma incorporação do espírito. Para estabelecer a purificação e ligação com entidades sagradas, são modelados no segredo da selva. O que é isso? Tá? O artista, o escultor, ele vai na selva e ele procura o quê? Uma madeira, de preferência, uma madeira verde, virgem. Tá? Verde ainda. A força do espírito da pessoa com quem ele pertenceu diz respeito também à forma que a escultura deve ter no final. Estão percebendo? Então, a forma da escultura tem que representar realmente a forma do espírito ou da entidade. Por isso que eu falei. Raciocina comigo. Tá? Digamos que o tio Close bateu as botas. O tio Close bateu as botas. Aí você vai fazer uma escultura. Eu tenho que fazer uma escultura aqui do tio Close porque ele tem que continuar a matéria. Estão percebendo? Aí você faz uma escultura minha que não tem nada a ver comigo. Aí eu olho assim, eu não vou entrar aqui dentro não, esse aí não sou eu não. Ou seja, a minha escultura não tem nada a ver com a minha forma. Aí você fala, não, o tio Close é desse jeito, aquele jeito, você faz bonitinho, fala, opa, agora parece comigo. Aí eu entro e acontece a incorporação. Estão entendendo? Então, a incorporação do espírito na visão dos escultores, dos artistas africanos, tem que mostrar o que seria a forma da entidade ou espírito da pessoa. Tá? Então, olha só. Outra coisa que você está perguntando, Close, por que a madeira tem que ser verde? Aí é outra coisa que também é meio estranha, assim, modo de falar. Tá?
Porque o espírito, nesse caso, ele exige que a madeira seja viva. Os espíritos gostam de um corpo vivo. Tá? Se ele perceber que o corpo está morto, a madeira é seca, ele também não entra. E também tem a função de rachar, né, gente? Poxa, a madeira não pode rachar. Tá? Então, olha só, religião africana. Eu disse para vocês que as religiões africanas, elas vão chegar diversas nos Estados Unidos, no Brasil e tudo mais. Aí elas acabam se misturando e virando únicas. Então, no Brasil, as diversas religiões africanas que se misturaram, elas acabam tendo o nome de candomblé ou egungun. Essas são as religiões africanas que mais chegaram no Brasil. Aí popularmente, a gente chama de macumba, mas macumba é um nome de instrumento, então não misture as coisas, gente. Popularmente as pessoas chamam, tá? As civilizações africanas têm uma visão simbólica da vida, cada indivíduo é parte de um todos ligados em função do cosmos, até na busca pela harmonia, equilíbrio e tudo mais. Tá? Nos Estados Unidos, chegou já com força o que chamou o voodoo. Aí eu expliquei para vocês, na aula passada, o que é, e do desenho do pica-pau. Então, por exemplo, olha só que interessante aqui, ó. Tá? Aqui é uma característica de religiões africanas. Olha, ó. Tá? Outra característica, não sei se vocês estão vendo bacana aí, porque tem a questão da resolução, tá? E as máscaras, esse aqui tá rindo, tá vendo? Olha as máscaras africanas. Gente, com qual professor parece esse sorriso? Eu sei, eu posso tô brincando, mas olha só. Eu acho que parece com algum professor, não vou falar qual é. Não vou falar qual é. Então, olha só, turminha, segundo ano, volta aqui comigo. Meninos, opa, volte aqui comigo. Então, olha só, máscaras africanas são feitas de madeira, são usadas em rituais religiosos, ocasiões festivas. A maioria possui um significado místico, estão ligadas a uma divindade espiritual. Nada de novo, já expliquei para vocês. Aí, ó. Então, nós temos aí várias máscaras africanas, cada uma tem uma representação religiosa, um significado espiritual, tá? Como são feitas, o que eu disse, ó, tronco de madeira de preferência verde, por ser algo mais fácil de manusear. Então, gente, nós temos duas explicações. Por que de utilizar o tronco de madeira verde? Nós temos a explicação antropológica e a explicação artística. A antropológica é mais ligada à espiritual, religião, porque visa mais esse lado, né? Eles falam o seguinte, ó, alguns antropólogos argumentam que a madeira verde é sinal de vida e que o espírito precisa de quê? De um corpo vivo, tá? E no caso da artística, é porque é mais fácil de quê? De lapidar. Talvez a madeira já seca, fica mais difícil, ela racha, então eles não gostam tanto disso, tá? Aí nós temos alguns tipos de máscara. Rosto, a que pode cobrir o rosto, é igual um capacete, ou perdão, as que usam igual um capacete, parecem cobrir o rosto, e os elmos, que realmente cobrem o rosto todo, tá? Então, olha só, tá vendo aí, ó? Essa aí, coloca aqui, tá vendo? Fica esse negócio aqui em cima, mas não cobre o rosto. Essa aqui não, já cobre o rosto, essa segunda aí, estranha, né? Muito estranha. Nossa, essa eu acho muito feia. Nossa, vou ser sincero, acho muito esquisito. E essa aí cobre aqui tudinho, ó. Cobre isso tudo. Estão vendo? Interessante, né? Essa aí parece um zumbi. Muito estranho. Gente, antropologia, história, é uma coisa que vocês têm que estudar sempre, tá? Como eu disse para vocês, esse tipo de coisa, assim, de arte, essa manifestação de arte, assim como outras também, muitas vezes elas são mal vistas, ou melhor, mal interpretadas, diversos vários fatores limitantes culturais que as pessoas acabam tendo, tá? Mas era a cultura do pessoal, tipo assim, então você olha isso aqui, você pode achar estranho, você pode achar esquisito, mas tipo assim, a gente tem que ter uma análise antropológica, e no caso artística, tá bom então? Gente, esses são os povos destaques. Showe, Yombé, Cota, Bamana, Yorumbás, Burkina, Fang e Senufos. Grandes deles não existem mais. Tá? Alguns continuaram, outros foram extintos, outros se misturaram com outros povos e deram origem a outros. Tá? Mas vamos lá. Então, Showe, originário do reino da Lupa, se espalhar por diversos continentes. Tá? Sua arte é focada na figura do caçador e do herói. As formas são entrelaçadas com olhos grandes e testa em destaque. Então, o que acontece? Os Shouke, eles valorizam muito a figura do caçador. Então, não tem nada a ver essa coisa de instinto, de espiritual. Não, eles valorizam o quê? Era um povo guerreiro. Tanto que é que se espalharam pelo continente todo. Tá? Então, eles valorizavam muito a figura do guerreiro, mostra a força dele e tudo mais. Aí nós temos um exemplo aí, tá? Aí, ó. Tô vendo aqui, ó. Esses dois aqui é a figura do guerreiro. Esse aqui é um homem
Olha, tá com a caça aqui, não sei se vocês estão percebendo aqui, ó, uma caça. E aqui a mulher, tá? A mulher na cultura africana, na maioria delas, ela tem uma importância muito grande, tá, gente? Então, eles valorizam muito a forma feminina, eles valorizam muito a figura da mulher. E aqui não é a figura de um caçador, é de uma entidade. Eu não sei o nome, infelizmente eu não sei, tá? Mas aqui é de uma entidade. Yombé. Yombé é um pouquinho mais complicado. Yombé está ligado realmente a questões místicas, uso de feitiçaria. Então, o que, que é? A arte deles busca representar a forma da divindade. A escultura, quando é finalizada, deve ser apresentada por um camarada chamado Ningaga. E o Ningaga dá um jeito do espírito ficar ali dentro. O que, que acontece? O camarada ele faz essa escultura e na visão deles, a entidade, o espírito, entra lá dentro. E uma vez lá dentro, ele vai tentar fugir. E vocês sabem, se ele fugir, ou a escultura rachar ou quebrar, ele vai atrás do escultor. Então, o que, que eles faziam? Eles pegavam isso e levavam para um feiticeiro, né, chamado Nangaga, e o Nangaga dava um jeito de fazer amarras, colocar prego assim é quando fala, não sei outro nome, dava um jeito de fazer com que o espírito, a entidade, ficasse lá dentro e não se soltasse mais, tá? Então aí é um exemplo, ó, da escultura, e o Nangaga colocou esses diversos pregos, essas diversas coisas aqui, para, em tese, na visão deles, manter a entidade aí dentro. Então, a arte busca apresentar a força das divindades. Ó, esculturas da tribo inversa são carregadas de vínculos místicos e uso em feitiçaria. Olha isso aí, ó. Esse aqui é muito esquisito. Haja amarra. Tá vendo aqui, ó? O camarada tá com uma lança assim, ó. Aqui, ó. Olha que interessante. E aqui é uma mulher. Tá? Olha os dentinhos aqui, vocês estão vendo? Tipo os dentinhos desse jeito. Cota. Atual Gabão, não existe mais, então eles vão oxida o Gabão hoje. Suacha busca apresentar figuras também sobrenaturais, o mais comum é o relicário. De Clóvis, o que é relicário? Relicário é um local onde você coloca restos mortais, osso, dente, cabelo, esse tipo de coisa. Onde é guardado os mortais dos antepassados usados em cerimônias quando são invocados. Então é o seguinte, eles na visão antropológica, o pessoal pegava os restos mortais, guardava daquela pessoa, e toda vez que eles precisavam invocar aquela pessoa, eles utilizavam o relicário, porque lá dentro estaria os restos mortais da pessoa. Tá? Então aqui atrás, ó, aqui não é uma massa, tá, gente? É um relicário. Aqui atrás tem um compartimento onde eles guardavam os restos mortais da pessoa. Tudo bem? E aqui é uma ilustração, que é uma galinha preta, será? Tá? Representando também. Bamanas. Esses camaradas existem até hoje. Tá? Eles não estão extintos, fazem parte ainda da cultura africana. Tá? Então, eles, nesse caso, a arte deles é muito mais valorizada com a fertilidade. Então, eles gostam de se enfeitar com plantas, com pintura corporal, com coisa bem decorativa mesmo, bem colorida, que indica a fertilidade. Então, ó, diversas culturas têm a forma de animais, além disso, existem rituais de dança, como invoca a força da natureza, usam máscaras, elmos e tudo mais. Bonito, né? Yorumbás. Ó, tá vendo aí, ó? Feminino também. Yorubá é a atual Nigéria, tá? São especiais na produção de arte feita em marfim. A arte é muito usada como forma de reverenciar a mulher. Então, no caso dos Yorubás, eles valorizam muito o corpo feminino, valorizam muito deusas, entidades femininas, tá? Muito essa capacidade dela de se gerar filhos, tá? Capacidade geradora dela, tá? Aí, ó, nós temos um exemplo. Aqui vocês podem perceber, gente, que tem perfeição até, bem diferente das outras anteriores, vocês estão vendo? Lembra muito essas esculturas, até mesmo assim, europeias, gregas, romanas, onde eles valorizavam muito a questão da anatomia. Então, olha essa escultura, lindíssima, muito bem feita. Isso aqui é um joguinho, eu não sei qual é o nome disso, mas é aquele negócio que você olhar para ver o futuro, coisa assim. Fang. Gente, os Fang, ele tem uma característica interessante, eles valorizam muito o conhecimento do passado do tempo. Pode ver que eles valorizavam muito essa questão da testa, tá enchendo aqui, ó, tá cheia. Por quê? Porque eles valorizavam a questão da memória. Então, qual o objetivo da escultura? Mostrar o acúmulo do conhecimento antigo e passando sempre para as pessoas no posterior. Tá? Pode perceber que aqui, ó, tem até uma outra pessoa aqui. Por quê? Porque na visão dos Fang,
Você nunca é somente você. Você é o conhecimento de todas as gerações passadas por você. Então, por exemplo, você vai escutar a música do seu pai, que escutava a música do seu avô, que escutava a música do seu tataravô, coisa do tipo. Todo o conhecimento dos seus antepassados passaram para você. Então, pode ver que eles valorizam muito essa questão da testa, que é um sinônimo aqui de memória, e dos antepassados, porque nós temos uma segunda personalidade, uma segunda entidade aqui na testa, como se fosse uma representação dos espíritos antigos, mas antes de você. Cenufos, já está acabando, tá? Costa do Marfim, máscara por sua característica alongada, cheia de fibras, pré-materiais, homenagem também aos antepassados. Então, uma forma de mostrar os antepassados. Gente, como eu disse para vocês, a mulher tem uma representação muito grande na tribo africana, tá? Sentido de maternidade, é representado de forma geométrica, dando escarificação, esses cortes que vocês veem, tá? E eles tentam representar a mulher de uma forma bela e de importância, tanto política, religiosa e tudo mais. Um exemplo disso é isso. E essa pintura magnífica que nós temos aí. Turminha feliz? Com isso nós terminamos arte africana, tá? Eu espero que vocês tenham lido o capítulo. Se você não leu, leia. Coloque aí os seus comentários, o que achou. Se você tem alguma dúvida, tá? Dê o seu likezinho. E como sempre, turma do segundo ano, foi um prazer estar com vocês. Deixa eu ver se tem algum exercício. Não tem? Tá? Foi um prazer estar com vocês. Fique com o Papai do Céu. Até semana que vem e dê o seu like.